Bom dia, irmãos. Estamos aqui para darmos início a mais uma EBD e convidamos vocês a estar lendo conosco em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, com o irmão Jet, e 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, com a irmã Ruth. Diz assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bom, a Bíblia ela é totalmente inspirada por Deus e que possamos, assim como lemos nesse texto, estar lendo ela, estar meditando nela todos os nossos dias para o nosso conhecimento, para nós estarmos conhecendo mais a Deus, e porque também é nela que nós encontramos respostas para perguntas ou situações que estamos enfrentando, e além disso, que possamos exortar, encorajar e ensinar as outras pessoas que ainda não conhecem ou que têm alguma dificuldade. Então, que possamos pensar nisso todos os dias e estar encorajando essas pessoas a estar lendo, não por uma obrigação, mas por amor à obra e por prazer de ler a Bíblia, que é uma coisa inspirada por Deus. É com essa palavra que o Jeto estará orando e logo após estaremos dando continuidade à programação. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos deste em estar aqui, ó Deus, nesta manhã, aprendendo mais uma porção da Tua Palavra, Pai. Te peço, Deus, que abençoe, Pai, cada pessoa, Deus, que está, ó Deus, nos assistindo, ó Pai, assistindo esse trabalho, ó Pai, que possamos, ó Deus, dar o nosso melhor para que a Sua Palavra, Deus, chegue até os corações. Te peço, Deus, que abençoe, Deus, a Tua igreja, no nome santo de Jesus, Deus. Abençoe a EBD, abençoe, Deus, todos os departamentos, Deus, e abençoe, Deus, a direção dessa igreja, no nome santo de Jesus. Amém, Deus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos nesta manhã de domingo, alegres com o Senhor, pelo Senhor ter nos guardado, ter nos protegido. E vamos, então, dessa maneira, da abertura à Escola Bíblica Dominical, lendo a palavra do Senhor, orando ao Senhor e doando cânticos de louvor ao Senhor. Gostaria de deixar para os irmãos uma meditação em Salmos, que está escrito Salmos 86, de 1 a 6. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois tu estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus, me salva, o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Amém? Nós vamos ter um momento de oração agora com a irmã F. Depois vamos louvar ao Senhor com cânticos espirituais. Deus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor Jesus. Nos colocamos, Senhor, diante do Senhor, como vasos, meu Pai, colocamos, Senhor, as nossas vidas na tua dependência, para que o Senhor possa nos modelar, Senhor, nos fazer segundo a tua vontade e o teu querer, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, pela existência, Senhor, da nossa igreja. Te agradecemos, meu Pai, porque nós não estamos juntos, mas nós estamos em espírito. Estamos, Senhor, dependentes da tua graça, da tua misericórdia, meu Pai. O Senhor tem sido onisciente, onipresente, onipotente, meu Pai. Agradecemos pela vida da nossa família, a vida da Valéria, a vida do Osés, a vida dos nossos netos, meu Pai. O
O Senhor tem nos guardado, nos livrado, Senhor, a cada dia, meu Pai. Nós louvamos e agradecemos pelas famílias da nossa igreja, Senhor, pela noite que passamos na Tua presença, meu Pai. Por todas as mães, Senhor, da nossa igreja, que não seja, Senhor, que seja, Senhor, um dia diferente, mas que o Senhor esteja visitando a cada uma delas neste momento, meu Pai. Suprindo, Senhor, as necessidades, meu Pai, de cada um deles, meu Pai. Te oramos, te agradecemos pelos departamentos da nossa igreja, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá de fazer, meu Pai. Nós louvamos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino do cantor cristão, número 46. Amém, glória a Deus. É muito bom louvar ao Senhor, ainda mais quando se trata de cantor cristão. São hinos que falam lá na nossa alma, quando Jesus Cristo buscou-nos do pecado, do lamaçal de pecado e trouxe para a sua maravilhosa luz. Isso é muito bom. Vamos louvar ainda com mais um hino do cantor cristão. Que número? 396. 396. Foi na cruz, foi
Glória a Deus. É muito bom louvar ao Senhor. Em todo tempo é bom louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor agora com um cântico bem antigo, um corinho, mas que fala muito ao nosso coração. Nesta manhã feliz, eu quero que os irmãos relembrem aí no seu coração aquelas músicas que nós cantávamos, né, quando começamos na congregação, e que eram de grande importância para a nossa alma, nossa vida espiritual. Esse cântico maravilhoso, em o nome de Jesus. Deus querido e Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor, porque Tu és maravilhoso. Muito obrigado, Deus, pelo Teu cuidado, Tua proteção para com a nossa família, com a Tua igreja, Senhor. Muito obrigado pela vida do nosso pastor, da sua família. Que o Senhor continue com as Tuas mãos de bênção, misericórdia, ó Pai, sobre nós, cuidando a cada dia, Senhor, e trazendo no nosso coração sempre a alegria da salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito obrigado por este momento, que o Senhor possa, ó Deus, estar sempre conosco, Pai, em todos os dias das nossas vidas. E ao louvar ao Senhor, nosso coração se alegra, nossa alma se engrandece na Sua presença. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Ainda pedindo, Senhor, em especial, uma bênção para o Dia das Mães, que tenha sua mãe ao teu lado, que possa cuidar com carinho, porque são bênçãos que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham todos um bom dia. Amém. Bom dia, igreja! Que a graça e a paz
paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração nessa manhã. E nosso desejo é que todos estejam bem, estejam se cuidando, para que em breve possamos juntos estar adorando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ter agora um momento que é um momento de mordomia. Amém. Irmãos, vamos deixar um versículo aqui para meditação e que Deus possa falar por intermédio desse versículo. O Salmo é o 23, capítulo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Sei que estamos passando por um momento difícil, um momento atípico, mas eu gostaria de lembrar você, meu irmão, que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor é aquele que nos mantém, que o Senhor é o nosso provedor. O Senhor, todos os dias, Ele mantém fiel para com as nossas vidas. E eu queria te convidar a não esquecer também de ser fiel com o seu dízimo, com a sua oferta. A casa do Senhor, ela precisa do seu dízimo e da sua oferta para ela continuar de pé. Amém? Não esqueça não, irmãos. Sempre que precisar, o Senhor é o seu provedor, o Senhor é o nosso pastor. Amém? E gostaríamos de lembrar a todos vocês também que vocês têm duas opções para fazer a entrega do seu dízimo. A primeira é a entrega presencial, quando o pastor está na igreja, aí no caso você terá que ver com ele os dias e horário. A segunda opção é você fazer uma transferência ou um depósito bancário. A conta e a agência eu vou passar para vocês agora, apesar de estar passando no vídeo aí embaixo, é Banco Itaú, agência 396, a conta corrente é 27871, dígito 2. E você tem que enviar o comprovante para a nossa tesoureira através do e-mail tesouraria.piratininga@gmail.com.br e colocar no assunto a que está ofertando. No caso do dízimo, oferta e missões, para que ela possa saber fazer a contabilidade. Um abraço a todos e Deus abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus, ó como bom, Pai, e consolável é que os irmãos vivem em união. É nesta união, em família, aqui agora que nós te agradecemos, ó Pai querido, pelo dia, Senhor Jesus, pela oportunidade de poder falar com o Senhor, agradecer ao Senhor, Jesus querido, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu amor, que o Senhor tem tido para conosco, Pai. E que nesta manhã o Senhor venha derramar, ó Pai querido, o teu poder, a tua graça sobre as vidas, Jesus querido, de cada um daqueles que estão contribuindo para a tua obra, Senhor. E aqueles que não estão tendo condições, que o Senhor venha abençoar, ó Pai querido, e que eles venham ter amanhã, Senhor, também essa mesma oportunidade de poder estar ofertando na tua casa. Nós te oramos e agradecemos por cada família do Piratininga, por cada um que compõe a tua igreja ali no Piratininga. Nós te pedimos as tuas bênçãos sobre a vida de cada um, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a igreja do Piratininga. Amém. Glória a Deus. Tchau. Graça e paz, amados. É com imenso prazer que nós estamos aqui para compartilhar com vocês mais um pouco da porção da Palavra de Deus com o nosso tema Famílias Fortes, Igrejas Fortes, e também estudaremos sobre as famílias fortes na Bíblia, Áquila e Priscila. Isso. E no Novo Testamento nós encontramos várias famílias, né? Que foram bênçãos para a igreja primitiva, né? E dentre essas muitas famílias, sem dúvida a família de Áquila e Priscila teve seu nome registrado nos anais do cristianismo, né? Como uma família que abençoou a igreja no primeiro século, uma família que fez um diferencial histórico, né, para a igreja do primeiro século. E quem foram Priscila e Áquila? Áquila e Priscila, pelo que podemos deduzir de acordo com as escrituras falam, eles foram uma família conjugal, isso é, uma família formada por um casal sem filhos, né? E do nome deles nós podemos também concluir que Áquila significa águia e Priscila, ou Prisca, né, do grego, significa velha ou velhinha, né? E a Bíblia diz que este casal ele era de Porto, onde hoje em dia é localizada a Turquia, né? E Porto ele ficava no sul, ao sul do Mar Negro, né? E 6 vezes a Bíblia cita o nome deste casal, né? Ele é citado 6 vezes nas Sagradas Escrituras. E baseado, né, nessas 6 vezes em que o nome desse casal ele
ele é dito nas escrituras, é possível formar um perfil, traçar um perfil fantástico sobre este casal, sobre como eles fizeram diferença para a história da igreja e como eles formavam uma família conjugal forte, né? E agora você pode me perguntar, Lorena, quais são, então, né, as características que denotam, indicam que essa família era uma família forte? Eu falei que eles eram natural, que Áquila e Priscila eram natural de Porto, na verdade é Ponto, tá? Eu confundi a palavra. É Ponto, que ficava ao sul do Mar Negro, tá bom? Onde hoje em dia é a Turquia. E voltando para a nossa lição, o ponto 1 é: famílias fortes são bênçãos para seus líderes espirituais. E dentro disso, a palavra do Senhor vai falar em Atos 18, do 1 ao 3. A senhora lê para mim, mãe? Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila sua mulher, e em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles ali, trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. O relato bíblico de Atos 18, ele diz que o casal morava em Roma, na Itália, e que eles foram expulsos, né, desse local pelo imperador romano Cláudio, né? Isso se deu por volta de um decreto feito no ano de 49 depois de Cristo. E nele, Cláudio, que é o quarto imperador de Roma, entre os anos 41 e 54 depois de Cristo, ele ordenou que os cristãos saíssem de Roma, sendo acusados de perturbadores da ordem, né? E a Bíblia diz então que eles foram para Corinto, né? Esse casal, Áquila e Priscila. E Paulo, sabendo desse fato, ele foi até eles e houve uma identificação, né? Já que eles eram profissionais da mesma área, né? Tanto um quanto o outro eram fabricantes de tendas com couro, né? E a partir dessa identificação, Paulo ficou morando com eles, né? Ou seja, eles a partir do momento em que eles se identificaram com Paulo, da mesma profissão, eles eram cristãos, né? Da mesma forma, eles foram morar juntos e ficaram juntos durante todo esse tempo, né? E isso se deu por volta do ano 50 depois de Cristo. E mais tarde nós podemos ver Áquila e Priscila junto com o apóstolo Paulo novamente na cidade de Éfeso, né? Conforme diz 1 Coríntios 16, capítulo 16, verso 19, que vai... A senhora ler para mim, por favor? 1 Coríntios 16, 19. Isso, 16 e 19. As igrejas da Ásia vos saudam. No Senhor, muitos vos saudam. Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na casa deles. Então, esses textos, eles nos mostram quanto que Áquila e Priscila eram próximos e bênçãos para o apóstolo Paulo, né? Dizendo que quando ele vai saudar, ele pede que seja saudado também Áquila e Priscila e a igreja que eles tomavam conta. E muito da obra de Paulo ele se deve aos seus cooperadores na fé. E Paulo sempre vai citar esses cooperadores. E dentre eles, Áquila e Priscila, eles, conforme a gente pode encontrar nos textos e relatos bíblicos, né? Inclusive em Romanos 16:3, ele vai falar: saúdem a Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Você vai ver que ele vai citar isso, né? E também em Romanos 16, no verso 4, Paulo afirma que eles chegaram a arriscar a sua própria vida pelo apóstolo Paulo. Ele vai falar, eles arriscaram sua vida por mim. Mas só abre para mim, Romanos
18? 16. Perdão, Romanos 16. Isso mesmo, Romanos 16. 16, eu acho que é o 16, 3 e 4. É só o verso 4. Ah, tá. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Ah, isso aí. E isso é nítido que eles chegaram até a arriscar a própria vida, né, em prol de Paulo. E isso é uma prova irrefutável de como eles eram bênção na vida do apóstolo. E hoje nós podemos nos perguntar, nossas famílias têm sido bênção para os líderes espirituais que nos acompanham? Será que no final da vida dos pastores que pastoreiam nossas famílias, né, das nossas igrejas, será que eles irão se alegrar com gratidão e com alegria pela vida da nossa família? Porque Paulo, né, isso é nitidamente demonstrado através das cartas, ele se alegrava quando ele lembrava e com gratidão, né, dentro do coração dele, dos tempos que passou na casa de Áquila e Priscila, né, do quanto eles foram úteis, e ele agradecia, ele demonstrava isso até mesmo nas cartas escritas, de forma que ficasse registrado a contribuição deles para o reino de Deus e para a obra que Paulo para a qual Paulo foi chamado, né? E a gente via isso nitidamente. E da mesma forma hoje, né, nós como igreja nós somos chamados a sermos bênçãos na vida dos nossos líderes espirituais, não é mesmo? Da mesma forma que Áquila e Priscila eles foram, né? E nós temos que abençoá-los, né? Abençoar nossos líderes espirituais com nossas orações, com o nosso apoio de forma irrestrita, com a participação positiva em seus ministérios, ensinando os filhos a amarem os líderes espirituais, a respeitarem seus líderes espirituais, criando, né, na família como um todo. É um ambiente favorável e positivo à imagem do pastor, à imagem da liderança da igreja, né? Orando em família pela vida da nossa liderança, pela vida da nossa igreja, pela vida do pastor, pela vida da família do pastor, né? Fazendo da nossa casa um lugar acolhedor para essa liderança, um lugar onde essa liderança ela vem encontrar esse diferencial, né, mãe? Isso acontece quando a gente reconhece a liderança maior, a soberania de Deus. Só dessa forma que a gente consegue entender isso. Eu acredito que assim foi com Áquila e Priscila. Eles se submeteram primeiro ao Senhor. Diante disso, é que eles conseguiram, através do amor de Deus, cuidar também de Paulo. Sim, porque eles viam em Paulo, né, mesmo? A missão de Jesus, o amor eles pela entendiam, obra. Na verdade, eles entenderam, né, a missão. Sim, eles entendiam o propósito pelo qual Paulo ele estava ali, eles entendiam que valia a pena lutar pela causa de Paulo, porque a causa de Paulo não era própria, era a causa de Cristo. É verdade. E assim como eles fizeram, né, antigamente, a gente também deve buscar fazer a mesma coisa em prol do reino de Deus. Né? Orando, colocando as nossas vidas na brecha e sempre buscar a Deus, fortalecimento do Espírito Santo, para que Deus cuide dos nossos pastores, dos nossos líderes, e sempre ajudando da melhor forma e guiado pelo Senhor. Sim, verdade. Obedecendo, né, a liderança maior, né, sendo submissa ao Senhor, e também também a liderança também constituída pelo Senhor, né, que é nosso pastor, né, a liderança da igreja. Isso também é muito importante. E igual também frisar, ensinar isso dentro de casa. Isso. Né? Porque existe uma hierarquia, ela tem que ser respeitada, e da mesma forma em que nós respeitamos a figura do senhorio de Cristo, nós vamos ensinar a nossa família a respeitar da mesma forma. Verdade. Ponto 2. Famílias fortes são bênçãos para as igrejas que se tornam membros. Novamente citando 1 Coríntios 16, 19, né, verso 19, nós vamos ver que Paulo ele envia saudações
e Áquila e Priscila também saudavam, e a igreja que se reunia na casa deles. Famílias fortes, elas são bênçãos não apenas para os líderes, mas elas são bênçãos também para as igrejas, né, na qual elas são membros. Paulo afirma que a casa de Áquila e Priscila, elas se tornaram a igreja em Éfeso. A casa deles se tornaram a igreja em Éfeso. E então Éfeso passa a ser a terceira igreja a receber bênçãos da presença desse casal, né? A primeira havia sido, com toda certeza, Roma, antes do decreto do imperador Cláudio. A segunda, como vimos em Atos 18, foi a igreja de Corinto. E a terceira, né, a igreja em Éfeso. E parece que depois de algum tempo esse casal acabou retornando para Roma novamente, né? Isso muito, de acordo com alguns estudiosos, isso ocorreu por volta do ano 57 depois de Cristo, que foi quando esse decreto de Cláudio ele caiu em esquecimento, né, devido à sua morte. E possivelmente de acordo com o que é escrito em 2 Coríntios 4, verso 19. Segundo Timóteo 4:19, Paulo, devido à sua prisão em Roma, ele estava impedido, né, de apoiar a igreja em Éfeso. Então ele pediu ao casal para realizar essa tarefa por ele. E independentemente da cidade em que esse casal estava, em que Áquila e Priscila estavam, eles procuravam abrir as portas da sua casa para a reunião da igreja do Senhor. A casa deles era sempre a igreja, eles sempre procuravam fazer com que a igreja se sentisse acolhida naquele lugar, não apenas os líderes, mas também toda a igreja. E Deus deseja que famílias assim para a nossa igreja também, da mesma forma que foram Priscila e Áquila, famílias que por onde elas passam, sejam na cidade em que Deus eles enviaram para morar, seja qualquer uma delas, que transforme as circunstâncias para abençoar a vida das igrejas que fazem parte, as igrejas em que elas são membros. E os textos bíblicos, eles dizem que nas casas em que moraram Áquila e Priscila, em todas as cidades, Roma, Corinto e Éfeso, eles transformaram essa casa em igreja, né? Como sabemos, as igrejas de Cristo, elas se reuniam em casas no primeiro século, só passou a existir templo a partir do terceiro século. A reunião dentro de templo, ela só veio depois do terceiro século. Antes disso, as pessoas se reuniam em casas. E Áquila e Priscila, eles faziam questão de trazer a igreja para casa deles, fazer com que aquele convívio ele ocorresse, abençoando a vida da liderança e a vida da igreja em que elas faziam parte, a comunidade da qual elas faziam parte, né? E isso nos leva a pensar em quantas igrejas nossas famílias já congregaram, por quantas igrejas nós passamos, por quantos líderes nós passamos já. E será que essas igrejas, nós marcamos de forma, nossas famílias, elas marcam de forma positiva as igrejas, né? Quando as famílias elas estão no centro da vontade de Deus, quando buscamos fazer a vontade de Deus, com sinceridade, no amor a Cristo, as igrejas por onde passamos, aonde nós estamos, elas recebem bênção através da nossa vida. Nós temos que entender que nossa vida ela é feita para a glorificação do reino de Deus, e que nossa casa ela também serve para isso, para dentro da nossa... A glória de Deus. E isso é manifestar a glória de Deus também no nosso lar, fazendo com que a igreja se sinta abençoada através da nossa família, que a nossa família ela possa representar isso. O ponto 3, famílias fortes ajudam no discipulado dos crentes mais novos na fé. Atos 18, do 24 ao 26. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João.
Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tornaram-o consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. E olha que lição maravilhosa a gente pode tirar desse texto. Além de Áquila e Priscila abrir a casa para a igreja, para servir a igreja, eles dedicavam uma parte da sua vida ao crescimento na fé daqueles novos convertidos, dos novos crentes, né? Dos chamados neófitos, novos convertidos. E a Bíblia diz que eles, né, Áquila e Priscila, sendo crentes maduros, eles explicaram com exatidão a fé no Messias, né? Porque mesmo Apolo, já sabendo, ele ainda conhecia apenas o batismo de João, e eles não, eles explicaram com exatidão a fé no Messias, porque eles já eram maduros na fé. E você pode agora falar, imagina o que esse ensinamento fez de diferença na vida de Apolo, né? Depois dele ter sido instruído no caminho do Senhor por Priscila e Áquila, Apolo partiu de Éfeso para Corinto. Aí a Bíblia vai falar que ele, com grande veemência, convencia publicamente os judeus. Isso vai estar descrito em Atos 18, 28 e Atos 19, 1. Vai falar que ele convencia os judeus com veemência, ele tinha aplicação, ele já era um homem douto, mas ele aprendeu com exatidão a palavra do Senhor, né? E quantas pessoas Apolo ganhou para Cristo? Qual foi o ministério de Apolo? Em 1 Coríntios 3, 6, Paulo mesmo cita o nome de Apolo, ele fala, né, que Apolo regou, né, e ajudou a manter a fé dos crentes de Corinto, né, naquela época. E como nós precisamos de famílias que são dessa forma na nossa igreja, famílias que dedicam, que discipulam outros, famílias ensinem. Famílias que se preocupam com o ensino de novos convertidos na fé, né, dos neófitos, aqueles chamados de novos convertidos, de pessoas também que muitas das vezes elas se dedicam a um tempo de discipulado, cuidado, vida na vida, dessa forma, trazendo para casa, para ensinar, para acolher essas pessoas da igreja, para abençoar a vida, né, desses novos convertidos na fé. E nós, enquanto igreja, enquanto famílias do Piratininga, nós encorajamos a todos, né, que se dediquem um tempo na semana para ensinar a Bíblia para alguém, para uma pessoa nova na fé, uma pessoa que tem dificuldade, para que essa pessoa conheça a palavra com mais profundidade. Se encorajem, faça isso é uma obra do Senhor e é necessário. O ponto 4, famílias fortes, todos os seus membros trabalham juntos, independentemente da posição, para o enriquecimento do reino de Deus. Né? Em todos os textos que os escritores bíblicos eles trazem, principalmente Paulo e Lucas, no caso, falando da família de Áquila e Priscila, eles colocam o nome dos dois juntos, né? Embora em alguns textos o nome de Priscila ele apareça em primeiro lugar, o que pode indicar, não é certo, não existe uma base afirmativa para isso, é apenas especulação, que a posição social dela era mais alta da que Áquila, mas isso demonstra que quando os dois juntos estavam comprometidos com a causa de Cristo e o reino de Deus de forma igual. Sempre Priscila e Áquila, Áquila e Priscila, sempre os dois juntos enquanto casal, família, sempre os dois caminhando na mesma direção, mesmo propósito, né? Esse detalhe, ele sempre apareceu os nomes juntos deles, indicam como eles estavam envolvidos com os trabalhos da igreja, com os trabalhos do reino. Nossas igrejas, elas precisam tanto da presença de homens quanto de mulheres na sua obra, né? E muitas das vezes nós percebemos que há um maior número de mulheres em determinadas reuniões, por exemplo, o círculo de oração, reunião de oração, dos homens quando o assunto é obra e patrimônio, né? Mas é importante a gente entender que em todas as esferas da igreja, né,
é importante que os dois estejam, é importante que, por exemplo, não só a mulher participe das coisas da igreja, mas que o homem também participe das coisas da igreja, que os dois estejam caminhando juntos no mesmo propósito de agregar para o reino de Deus, de acrescentar para a igreja da qual fazem parte, né? E que tanto homens quanto mulheres, eles devem participar, infelizmente. Nós vemos hoje em alguns segmentos de igrejas evangélicas, um certo menosprezo com a presença e a figura da mulher nos trabalhos da igreja, né? Isso é uma coisa totalmente errada, fora do propósito do Senhor. E por outro lado, também nós vemos a influência do feminismo entrando dentro da igreja, batendo na porta da igreja, e presente em algumas correntes de ideologias evangélicas também, onde é desprezada de forma total a figura do homem, colocando o homem à margem dos trabalhos cristãos e sempre a figura centralizada na mulher, né? E tanto essa tendência de menosprezar a mulher quanto essa tendência de engrandecer apenas a mulher, isso é errado. O Novo Testamento, a gente pode observar homens e mulheres, maridos e esposas, né? Pais e mães, todos eles sendo bênçãos para as igrejas primitivas. A gente vê isso em vários contextos, né? E nós temos que orar para que nossos casais, para que os casais da igreja, para que as famílias, elas estejam de forma geral envolvidas de uma maneira saudável nos trabalhos da igreja, né? Sempre ajudando com os dons e talentos que foi dado por Deus, né? Para o crescimento e fortalecimento do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, né? Que possamos todos entender que é o papel de toda a família isso, né? Aprendendo assim com a vida de Áquila, e de Priscila, e tendo como tendo como conclusão, a gente vê isso. Vocês querem comentar alguma coisa? E que Deus conceda para as nossas igrejas famílias assim que possam abençoar cada dia mais os líderes da igreja. Famílias como de Áquila e Priscila. Famílias que, por onde passam, deixam marcas profundas nas igrejas que se tornam membros. Isso. Famílias que abençoam os líderes que Deus tem colocado na igreja. Famílias comprometidas com o crescimento espiritual dos crentes. Família em que todos os seus membros estejam envolvidos no trabalho da igreja. Que possamos ser essas famílias, que possamos buscar e orar em prol disso, que em nome de Jesus o Senhor nos fortaleça, que estejamos sempre fortalecidos nele. Amém? Amém. Gente? Isso é importante. Santo Deus, eterno Pai, Deus, debaixo da sua santa e majestosa presença, Deus, a gente quer, ó Deus, agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, agradecer por esse estudo. Ó Deus, agradecer por ter aprendido mais, ó Deus, sobre a Tua Palavra. Agradecer por estar aprendendo, ó Deus, como devemos ser enquanto famílias, ó Deus, ali na igreja. Ó Deus, o que devemos, ó Deus, fazer. E sempre, ó Deus, guiados, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, que nada que fazemos, ó Pai, que formos fazer, que venha de nós mesmos, ó Pai, mas que venha tudo do Senhor. Ó Deus, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor continue abençoando essa família, continue abençoando, ó Deus, a igreja ali no Piratininga, e que o Senhor faça a Tua vontade, ó Deus, onde quer que nós estivermos, ó Deus, que possamos, ó Deus, ser usados pelo Teu Santo Espírito para levar a Tua Palavra, ó Deus, àqueles que não conhecem, que não a conheçam ainda, ó Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor há de fazer. No nome santo de Jesus eu oro, Senhor. Amém. 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 Deus abençoe, irmãos. Amém. Deus abençoe.
Oi, gente! Oi, gente! Povo lindo da igreja, pastor, esposa de pastor, aqui. Eu venho te falar como que está a minha quarentena. Está ótimo, tá do mesmo jeito. Levanto cedo, vou trabalhar, chego, tem janta pronta, Caída faz. Leio a Bíblia, em vez em quando, vou ser sincera. Aí o telemata que eu, vou ser sincera. Mas no começo eu estava com medo. Medo mesmo, medo de atrapalhar, medo de perder, medo até de dar um abraço na minha filha. Mas eu e essa Samara fizemos um culto aqui em casa maravilhoso, a qual eu senti a presença do Senhor, do Espírito Santo na minha vida. Eu vi a presença de Deus, os anjos na minha casa. Eu decidi pedir ele para aumentar a minha fé, e ele me deu a fé, a qual eu falei com ele: pai, se for para o senhor me levar, o senhor me leva com coronavírus, com qualquer doença, não tô nem aí, eu vou ser salva mesmo. E decidi que onde que Deus me mandar eu vou. E eu não tô nem para essa quarentena, sabe? Tô indo trabalhar, tem culto, estou indo. E hoje foi o dia mais feliz, a qual 2 pessoas maravilhosas me levantou cedo. Eu toda feia, agora eu estou bonita, ó, né? Eli e Roy. Vocês 2 foram um presente para mim hoje, muito obrigado. Os homens da igreja, principalmente o Eli mais o Roy, que veio aqui na minha casa. Por esse dia maravilhoso ao qual vocês me acordaram. Eu estava muito feia. Eu não sabia se eu chorava, não sabia se eu escovava os dentes, não sabia se eu vestia uma roupa bonita. Mas eu não fiz nada disso, os dentes eu escovei, porque senão ia, né, com aquele bafo de onça perto deles. Mas graças a Deus foram maravilhosos. Eli, muito obrigado, tá? Por você ser essa pessoa maravilhosa, a qual trouxe essa bênção na minha vida hoje cedo. Roy também. Muito obrigada também por você ser pessoa maravilhosa também que eu encontrei neste caminho da minha vida. E que Deus continue abençoando vocês 2 ricamente e que cada dia vocês possam crescer na presença do Senhor. E que as suas vidas possam ser guiadas sempre diante de Deus. E no mais, igreja, eu falo para vocês, vamos caminhar, não vamos deixar que esse vírus nos tire da presença do Senhor. Vamos ter fé em Deus, porque nós sabemos que Ele é o dono de tudo e de todos os nós. Se Ele nos deu o fôlego de vida, Ele sabe o dia e a hora e o momento em tirar. Não é qualquer vírus que não vai nos afastar da presença do Senhor. Vamos cuidar, temos que cuidar? Vamos cuidar. Lavar a mão, trocar de roupa, não ficar junto, não ficar abraçando, mas infelizmente a gente abraça sim, porque temos nossa família que nós amamos muito, que nós vamos abraçar sim, porque nós amamos cada um dos nossos familiares. E vamos pedir a Deus, e vamos ter fé, porque eu tenho certeza que o nosso Pai Celeste, Ele se guarda e nos livra de todo o mal. Amém. Amém. Beijo para todos vocês. Eu nem preciso falar nada, né, gente? Porque ela já falou tudo.